o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas que refém. Ô Eduardo Bolsonaro, acorda, sai do delírio. Qual é a droga que vocês usam? Antes estavam rezando para pneu, agora estão falando em reféns do 8 de janeiro. Continuam, de certa maneira, rezando para pneu. Agora há pouco, no trecho anterior, chegou a dizer que tem uma Gestapo. Quem defende Gestapo é o bolsonarismo. O pai dele, que defendia o Ustra, um homem que torturava mulheres, promovia torturas, inclusive, de natureza sexual, colocava os filhos para assistir às torturas, e o Bolsonaro é defensor do Ustra. Se alguém defende Gestapo, que é o nome da polícia nazista, no Brasil, é o bolsonarismo. Então, Eduardo Bolsonaro, poupe o Brasil e, aliás, fica mal, hein? Ele não era aquele valentão que em 2018 dizia que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal? Agora está aí choramingando? Vamos ver o que o valentão falava em 2018? Vamos lá. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo... Você vê como eles cantam de galo? Como a gente não pode ter medo, como eles têm pés de barro. Porque em 2018 eles queriam dar a impressão de que era fácil dar um golpe no Brasil. Se o Supremo colocasse algum limite, bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Em vez de fechar o Supremo, está fugindo do Brasil. Agora está ameaçando fazer o movimento de resistência, não sei o quê. Não tem cabimento, é um delírio e mostra fragilidade. O bolsonarismo e a extrema-direita nunca estiveram tão frágeis como agora. Lembrando que Eduardo Bolsonaro, o valentão de 2018, fujão de 2025, é o único dos 5 filhos do Jair Bolsonaro que foi citado pela Polícia Federal. Foi citado pela Polícia Federal no relatório final da corporação sobre o inquérito do golpe. Ele é mencionado pela relação com um dos indiciados pela corporação por elaborar a chamada Minuta do Golpe, e a nossa manchete agora à tarde no serienoticias.com.br, fujão, deputado larga o mandato e fica nos Estados Unidos. Vamos com a Laura Couto na nossa redação com mais atualizações sobre este caso que está movimentando o mundo político no Brasil. Laura, é com você. Rodrigo, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 27 de fevereiro. E um detalhe, essa é a 4ª vez que ele foi para lá desse ano de 2025. Vale lembrar que os deputados entram com um passaporte diplomático. E essa história é uma questão porque o PT já entrou com um pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e esse pedido está sob análise do ministro Alexandre de Moraes. Então, o Eduardo Bolsonaro até citou essa questão no seu depoimento, no seu pronunciamento de hoje. Ele disse que se Alexandre de Moraes quer prender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar. Para a CNN, o Eduardo Bolsonaro disse que ele não tem voo de volta para o Brasil e deve fazer um pedido de asilo político para o governo do Donald Trump. Então a gente tem que ver como é que vai ficar essa história, né, Rodrigo? E para finalizar aqui, queria trazer outro destaque. O Eduardo Bolsonaro disse que o seu pai, Jair, pode ser preso e morto na prisão por ser acusado de um golpe de Estado. Então ele disse, não é fácil saber que meu pai pode ser injustamente preso e talvez jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvidas de que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo e assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Olha, quem promovia esse tipo de ação, repito, era a extrema-direita durante a ditadura militar que eles defendem, né? Aqui no Brasil, atualmente, tem Estado de Direito, né? Não tem tortura, não tem desaparecimento. Se o Bolsonaro for condenado, será condenado com direito à defesa, que é o que ele teve e o que ele tem, por enquanto, se mantendo, né, aqui no Brasil. A gente não sabe o que o Bolsonaro vai fazer. Dá a impressão que ele está se preparando para fugir. Olha aí, ó, quem fala em direitos humanos, mas gosta mesmo de um torturador, né? Quando é com os outros, ele dá até risada. Agora está lá chorando nos Estados Unidos. Vergonhoso. O valentão que mandava fechar o Supremo com um cabo e um soldado está chorando e vai procurar a ajuda do Donald Trump. O Jair Bolsonaro também falou sobre a decisão do filho e é claramente um jogo casado e que tem tudo a ver com o fiasco de domingo em Copacabana. O Eduardo chora de lá, o Jair Bolsonaro ameaça chorar de cá.
Vamos colocar um trecho da fala do Bolsonaro em que ele disse os maiores absurdos. Eu até não vou colocar o trecho em que ele fala em nazismo, porque ele é defensor de algo próximo ao nazismo. Então não venha se fazer de vítima. Mas vamos registrar aqui o que disse Jair, ex-presidente do Brasil, né, sobre a decisão do filho dele de fugir para os Estados Unidos. Vamos lá. Estou aqui do lado mais difícil, que é o lado do povo. Mas jamais traria minha consciência para estar do outro lado, no conforto, na luxúria ou na opressão. Olha lá, é uma tentativa danada de chorar, né? Porque eu estou chamando o Eduardo Bolsonaro de fujão, mas não é só fujão, é chorão também. Chorão. Eu acho que as pessoas têm direito de chorar. Mas para quem gosta de posar de machão, de que faz, acontece, gosta de mostrar camisa de torturador, estão passando por um processo com todo o direito à defesa, com tudo que eles não davam para os opositores da ditadura nos anos 60 e 70, e aí choram. Depois do pronunciamento gravado nos Estados Unidos, que a Laura mostrou agora há pouco, né, o Eduardo Bolsonaro foi dar uma entrevista para um canal de extrema-direita, um canal de extremistas brasileiros. A gente não pode rodar as imagens, mas ele aparece na tela, nós temos aqui, né, um print, como a gente diz, assim, uma tela parada, está dando entrevista para o Lacombe, jornalista, supostamente. Então ele começa assim, começa a falar, de repente faz uma cara de emocionado, e aí vamos para a próxima tela, ele se abaixa, ele some da tela. Aí, ó, cadê o Eduardo? Se enfiou debaixo da mesa. Se enfiou debaixo da mesa durante a entrevista. Depois ele vai reaparecendo, olha a orelha dele ali, ó. Vai subindo. Não sei se é teatro, se está mesmo emocionado, se está com medo. E aí ele reaparece com uma cara toda vermelha, com uma cara de choro. Esse é o Eduardo Bolsonaro chorando numa entrevista para um canal de extrema-direita. Repito, toda esta encenação, tudo isso que nós estamos vendo nesta terça-feira tem muito a ver com a flopada, com o fiasco, com o fracasso de Copacabana. É o desdobramento daquilo. Nós temos imagens, né, do que aconteceu em Copacabana. Repito, não é pouquíssima gente. Tinha lá 20 mil pessoas, 18 mil, muita gente na praia tomando sol. Mas o Jair esperava uma multidão que o permitisse confrontar o Supremo e arrancar pelo menos um projeto de anistia. E ele saiu desta manifestação derrotado, né? Não param de vir memes. Bom, a maior de todas as imagens foi aquela foto, né, atrás do Jair Bolsonaro, escrito sem anistia. Mas o grande chargista Miguel Paiva, com quem eu trabalhei, fez hoje uma charge interessante também, uma espécie de um balanço do fiasco de Copacabana. A charge que foi publicada no Brasil 247, Miguel Paiva. Domingão em Copacabana. O Jair está no bar. Para mim, uma anistia, por favor. O garçom não aparece. O Tarcísio, para mim, uma candidatura moderada de direita, por favor. O Cláudio Castro, pode colocar 400 mil pessoas aí na minha conta, faz favor? E por último, o Malafaia, para mim, pode ser um golpe mesmo. Esse aqui vai no tradicional do bolsonarismo. Eles pedem, o garçom não aparece e eles ficam sentados na mesa com uma cara, sabe assim, de música, de dor de cotovelo. É esse o balanço do Domingão em Copacabana. O nosso Cacai, advogado, deu uma importante entrevista ontem no CR Notícias, segunda edição. Eu estava aqui no estúdio do N2, ao lado da Gabi, do Chico Sá, e o Cacai fez uma análise muito importante sobre o que aconteceu lá em Copacabana. Pela fala radicalizada do Malafaia, chamando o Alexandre de Moraes de criminoso, pela fala radicalizada do tal do moderado de direita, o Tarcísio, que não é moderado coisa nenhuma. O Cacai avaliou que o Bolsonaro praticamente desistiu de uma defesa técnica, né, com os advogados, e partiu para um tudo ou nada político, de pressão, inclusive dos Estados Unidos, contra o Brasil. Essa é a avaliação do Cacai depois de ver o que aconteceu em Copacabana. Vamos ouvir um trechinho desta importante entrevista publicada, né, que a gente trouxe ao ar ontem aqui no ICL. Vamos ver o Cacai. Eu cheguei a escrever um artigo que deve sair quarta ou quinta-feira, que se chama Prenda-me se for capaz.
Eu acho que o Bolsonaro abandonou a defesa técnica, claro que os advogados deles não devem concordar com isso, e partiu com um confronto político mesmo. É inacreditável, no momento em que nós temos marcado o julgamento do recebimento da denúncia, a agressividade com que se viu ontem naquele ato. Foi algo, claro, o ato politicamente foi ótimo, porque foi um fracasso absoluto. O que mais me impressiona como advogado é analisar o que ocorreu. Quer dizer, você tem um presidente da República, um ex-presidente da República, que vai quase certamente se tornar réu no dia 25 ou 25 e 26, por unanimidade, e faz um ato com 4 governadores de estado, com o Malafaia sendo super agressivo. É inexplicável. Não é tão inexplicável assim. Depois o Cacai continua, mas eu vou aqui partir da onde o Cacai chegou para fazer uma análise política. E aí eu dou uma pausa aqui nas notícias que a gente estava trazendo rápido, aqui no ICL Urgente, as repercussões, as falas desta terça-feira importantíssima no Brasil, para analisar o que está acontecendo. A decisão do Eduardo Bolsonaro, olha, abrindo mão de um mandato, ele foi eleito com 1 milhão de votos em São Paulo, abrindo mão da presidência da Câmara, da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, para ficar nos Estados Unidos, sinaliza uma tentativa de construir a narrativa de um estado de exceção no Brasil. Então, abrem mão da defesa técnica, como falou aqui o Cacai, e partem para uma narrativa. E nesse ponto se diferenciam totalmente do Lula, que foi perseguido aí sim pela Lava Jato. O Lula jamais atacou em bloco a justiça brasileira. Ele questionou o Sérgio Moro, mas ele não abriu mão da defesa técnica, jurídica com os advogados. Fez também o combate político e fez o combate jurídico. O Bolsonaro está partindo para um tudo ou nada político. Por isso, abriram mão da defesa técnica e Copacabana no domingo. E Dudu, Bolsonaro abrindo mão do mandato nesta terça-feira, fazem parte dessa mesma construção narrativa. São peças do mesmo quebra-cabeça montado pelos bolsonaristas para tentar compor a sua estratégia de resistência, porque eles estão na defensiva. Nunca estiveram tão fracos, até pela pouca mobilização do último domingo. Bom, nós podemos olhar esta construção narrativa de duas maneiras. É uma estratégia para justificar a fuga de Jair Bolsonaro diante de uma prisão que pode ocorrer agora como prisão preventiva ou ao fim do julgamento como uma prisão pela condenação que deve vir do Supremo Tribunal Federal. Então está todo mundo olhando isso. Será o Jair vai fugir, não vai fugir? Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Mas tem um segundo aspecto, e esse eu acho muito importante. É o seguinte, Eduardo Bolsonaro fica lá nos Estados Unidos não apenas para articular e para justificar a fuga do pai. A fuga do pai. Mas para articular um ataque ao Brasil que ele já vem promovendo. Essa articulação tem duas pernas. As Big Techs, Elon Musk, colocar as Big Techs para atacar o Brasil, para agir já desde 2025, preparando o terreno para 2026 na eleição. Então, o Eduardo Bolsonaro vai ficar lá nos Estados Unidos para articular com Elon Musk, com as Big Techs, com as redes sociais. Bombardeio contra as instituições brasileiras e contra o governo Lula. Isso de um lado. E de outro, sanções econômicas e políticas, que daí não viriam do Musk, mas do governo de Donald Trump, ou do Congresso dominado pelos republicanos lá nos Estados Unidos, como eles já estão armando. Impediu o Alexandre de Moraes de viajar para os Estados Unidos, de tirar visto para entrar nos Estados Unidos, de abrir conta bancária? Não sei se ele quer também. Mas é uma pressão internacional. Então, o Eduardo Bolsonaro fica lá para ser o grande articulador desse ataque ao Brasil. Ao fazer isso tudo,